Guilherme, mudando um pouco não totalmente, mas mudando um pouco o foco da conversa, Sim. a gente está assistindo desde o dia 7 de outubro uma escalada de conflitos no Oriente Médio e com uma ocupação territorial de Israel na faixa de Gaza em andamento, né? Aparentemente, houve um mês de bombardeios e nós devemos ter nos próximos tempos aí uma ocupação territorial. Essa guerra tem relação com o petróleo? Qual é a relação e o tamanho dessa relação? Não, essa guerra não tem relação com o petróleo e o petróleo. Essa guerra é consequência direta de interesses petrolíferos na região. A desocupação ampla, geral e restrita da faixa de Gaza, ela é o primeiro passo para que o governo de Israel anexe a faixa de Gaza ao seu território. E por que isso? Outro dia havia um mapinha porque em águas territoriais da faixa de Gaza, no Mediterrâneo, foram descobertas grandes jazidas de gás. Mas, então, Israel precisa tomar formalmente posse territorial, anexar ao seu território nacional a faixa de Gaza. Está entendendo? Então, tudo isso, desconhecer isso, querer desconhecer esse fato, né? E por que isso? Porque o suprimento de gás, o suprimento energético da Europa, através dos 2 gasodutos mantidos pela Rússia, que supriam a Europa de necessidade de gás, os 2 gasodutos foram sabotados pela CIA e pelo governo inglês. Isso daí saiu na imprensa, né? Então, a Europa se viu sem energia. Então, a manutenção vamos dizer, de uma posição independente, vamos dizer, autônoma, mais ou menos autônoma da Europa, em relação a isso, depende do fornecimento de gás para a Europa. Isso é do interesse do grande polo decadente, ainda hoje hegemônico, mais decadente, do capital financeiro europeu norte-americano, para que tente conter de alguma forma o crescimento de um outro polo, que certamente com Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul, e o Irã, inclusive, né, está se tornando inaceitável por esse poder que está sendo destruído, né? Então, novamente, a guerra de Gaza, na minha opinião, é consequência direta disso. Foi produzida por essa imposição estratégica, né, desse bloco hegemônico, ainda hegemônico, mas, como eu disse, decadente, europeu ocidental. A Alemanha, né, nesse contexto todo de transição energética, dessa coisa toda, a Alemanha duplicou a produção de carvão. Porque quando interesses nacionais estão... Imagina, a Alemanha, que é a 3ª ou 4ª economia do mundo, a indústria alemã é a 2ª, 3ª do mundo, né? Não, ter que parar as suas atividades, com milhares de empregados desempregados. Não. Então, esse é o contexto. Então, essa guerra ali no contexto do Oriente Médio, né, tem essa essência que, para mim, é central. Foi a causa da guerra. Isso impacta a Petrobras? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós... vamos lá. Você está falando do Petrobras. A gente vamos separar a atual Petrobras da Petróleo Brasileira S.A., né? A atual da Petrobras tem como grandes acionistas e que conseguiram que o governo Temer modificasse a lei das estatais e das SA e interferissem no poder do acionista controlador nas decisões da companhia. Quem manda a partir disso, quem manda na Petrobras são os grandes fundos de investimento. É um fundo que é o BlackRock, que está em todos os lugares do mundo em que o capital financeiro prevalece, né? Então,
sob esse ponto de vista, é possível que haja alguma interferência, está entendendo? Mas não sei, eu não posso afirmar para você. Mas, de qualquer maneira, a Petrobras, os controladores da Petrobras, a maioria dos acionistas da Petrobras está ligada, né? Está ligada a esse contexto internacional, esse contexto mundial em que a guerra, as reservas de gás lá do Mediterrâneo, na faixa de Gaza e também em águas territoriais de outros países, elas são importantes, né? Agora, para a Petróleo Brasileira S.A., para a empresa estatal, cujo objetivo, missão principal é suprir o mercado brasileiro, né, de petróleo, gás natural e de seus derivados, inclusive petroquímicos, né, fertilizantes, essa coisa toda. Não, porque o nosso interesse como empresa estatal tem que ser suprir o mercado nacional. Até porque, Haroldo, nós somos a nona economia do mundo, né? Estamos aí entre a oitava e nona economia do mundo, e o nosso consumo de energia por habitante está lá além do 50º lugar no mundo inteiro. E consumo de energia por habitante reflete qualidade de vida da população. E qualidade de vida ela depende intrinsecamente de distribuição de renda. Então, nós somos um país concentrador de renda, 1% dos mais ricos, 1% da população brasileira, que é a mais rica, detém 50% da riqueza nacional, né? Então, essa condição impõe ao cidadão brasileiro uma restrição em consumo de energia, não é mesmo? Então, a Petrobras, o mercado brasileiro tem um potencial de crescimento gigantesco, está entendendo? Com energia barata, acessível, está entendendo? E aí, fazendo uma análise mais ampla, gerida soberanamente pelo Estado brasileiro, para que isso tudo depende de políticas econômicas, tudo depende de um projeto nacional desenvolvimentista, com empresas nacionais, genuinamente brasileiras, né? Com ciência e tecnologia brasileira, sem querermos ser isolados do mundo, como a Petrobras, como monopólio estatal, Haroldo, ganhou o primeiro prêmio em 1992 da OTC, tecnologia, engenharia e tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas do mundo, como um monopólio estatal. Eu tive a honra de receber, em nome da Petrobras, lá em Houston, eu era superintendente geral. E isso é o tipo de desenvolvimento que gera lucro, não só na exploração do petróleo, de onde vem o maior lucro, mas também em royalty, né, na venda dessa tecnologia. Mas é claro, quer dizer, isso se espalha em todo o tecido social, em toda a economia nacional, e com matéria-prima produzida em território brasileiro, né? Transformada pela indústria brasileira, com tecnologia brasileira. Isso tudo dá ao Brasil uma condição de competitividade internacional, né? Nesse mundo multipolar que já está aí, né? Com a China, né? E com as duas guerras, Ucrânia e Rússia, e esse no Oriente Médio, que fazem parte disso, fazem parte dessa disputa geopolítica global, daria ao Brasil uma importância fundamental, né, para efetivamente defender os interesses brasileiros. Então, como eu disse, a Petrobras tem que se voltar para o Brasil, tem que se voltar para o mercado brasileiro, né? Porque Guilherme, nessa produção de energia barata, disponibilidade de energia barata, que vai melhorar as condições, a qualidade de vida do brasileiro como um todo, e, como eu disse, aumentar significativamente a competitividade da indústria brasileira num contexto de inserção geopolítica mundial.